Oi, eu sou a Mariam Chame, brasileira muçulmana que não precisa voltar pro seu país porque já está nele. E eu iniciei um novo quadro aqui no meu canal, entrevistando mulheres muçulmanas, conversando com elas as experiências delas com o hijab. E hoje eu tô com a Sorra, que é uma brasileira, muçulmana, filha de egípcios, mãe, bióloga e doutorada em neurociência, né? Isso mesmo, Maia, obrigada pelo convite. E antes de mais nada, eu quero começar perguntando pra você, me fala o que o hijab representa, significa pra você em uma palavra. Identidade. Bom, primeiro que eu acredito que o hijab identifica as mulheres como sendo muçulmanas. Então eu não preciso chegar em nenhum lugar e falar eu sou muçulmana, porque o hijab já, de cara, já mostra pra pessoa que eu sou. Hoje em dia os homens têm usado muita barba, né? Antigamente a gente conseguia identificar os homens pela barba, mas não é mais assim, porque virou moda a barba, né? O uso da barba. Mas o hijab não, o hijab é algo muito característico da mulher. Outras religiões colocam turbante, cobrem, né? Mas é diferente, a forma como a gente usa, até porque o hijab não é só o lenço na cabeça, mas é a roupa toda, né, modesta. E, além disso, a gente se reconhece, né? Então, por exemplo, uma das minhas melhores amigas, que você inclusive entrevistou, a Bia, na verdade, minha melhor amiga, a gente se conheceu por causa do hijab. A gente estava em outra cidade, outro estado. Você identificou ela? A gente se identificou, nos cumprimentamos por, né, ver uma ágaba e a outra também. E aí surgiu essa amizade por conta de uma identificação de que éramos muçulmanas, né? Então, essa questão da identidade é muito importante. Né? Porque, principalmente, a gente estando num país que não é islâmico. Então, quando a gente anda pelo mercado, anda por algum lugar, a gente vê uma muçulmana, dá um quentinho no coração, né? É muito gostoso. Então, a gente se cumprimenta, salam aleikum, né? Que a paz de Deus esteja com você. Então, isso é muito gostoso. Para mim, além da questão da submissão a Deus, que é o número 1, a questão da identidade é muito forte para mim. Então, ele representa para você a identidade. Sim. E agora a gente quer saber, quando que você começou a usar o hijab, como foi isso e qual foi o estalo para você começar a usar ele? Então, eu comecei a usar o hijab em 2 momentos diferentes da minha vida. Primeiro, eu usei quando eu estava entrando na universidade, né, eu fiz faculdade na Universidade Federal, na UNB, eu era bióloga, então a gente ia muito para o campo, né, eu achava que o hijab não condizia muito, mas eu tentei. E aí acabei não conseguindo ir à frente com o uso do hijab e tirei, porque ainda não estava sedimentado no meu coração, assim, não estava, e porque na época, gente, eu não vou falar quanto tempo faz isso, porque são, né, na época, não era... Há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Não era muito comum você achar roupas modestas. Não era nada comum achar roupas modestas. Então, roupas que cobriam o corpo, era tipo moletom, né? Há 15 anos atrás, você usava o hijab há mais ou menos 15, 16 anos. A gente usava bolero por cima, né, das roupas, né? E blusa por baixo, um monte de camadas para conseguir chegar, várias camadas, exatamente. E eu morava em Brasília. É um calor. Então, eu não conseguia, assim. Então, eu realmente não estava preparada. Não estava preparada. Aí... Em 2010, foi uma sucessão de eventos que aconteceram na minha vida. Um deles, né, eu trabalhava como tradutora em eventos, né, em Brasília tem muitos eventos, né, e aí eu trabalhava como recepcionista e tradutora trilingue e tal. E eu era sempre muito abordada pelos homens, porque muitas das recepcionistas acabam saindo com esses ministros, né, enfim, eram eventos políticos. E ele me fez um convite, escreveu um papel e pediu para me entregar para eu sair com ele. E isso era muito recorrente. Naquele momento eu pedi para ir embora, fiquei abaladíssima, pedi para ir embora e no dia seguinte comecei a usar o hijab. Alguns dias depois eu comecei a usar o hijab. E aí eu decidi naquele dia que eu nunca mais iria trabalhar com esse tipo de evento, porque é muito comum as pessoas serem confundidas. Né, serem desrespeitadas, serem confundidas com mulher que quer troca de favores, enfim. Infelizmente é um meio que isso acontece e aí eles acabam generalizando e eu me senti extremamente violada, abusada, desrespeitada e a partir dali eu nunca mais fiz esse tipo de evento e uma semana seguinte aconteceram outras situações desagradáveis na minha vida e eu falei, não, é isso, eu vou começar a usar o hijab. Por quê?
Até porque, querendo ou não, o uso do hijab dá um pacto, distanciamento. Porque geralmente quando a pessoa não me conhece, só me vê assim, um homem, ele nunca sabe como lidar. Ele, às vezes ele vai cumprimentar, mas dá uma pausa, ou às vezes não me cumprimenta e fala, eu não sei o que pode fazer. Então dá um distanciamento, né? Com certeza. Foi exatamente isso, assim, deu um distanciamento, porque eu precisava que as pessoas entendessem que eu era muçulmana e eu não estava ali para qualquer outra coisa senão meu trabalho. E assim, importante salientar que eu não tava sem roupa, né? Assim, eu tava. A gente veste terninho, calça preta, calça, né, social. São vestes super discretas, né? Cobertas. Mas ainda assim existia isso, né? Então, pra mim foi Deus conversando comigo, né? Que era a hora, então ali eu me senti pronta. E aí passei a usar, graças a Deus, nunca mais tirei. Eu ainda estava no mestrado. Eu defendi meu mestrado, terminei meu mestrado de lenço, defendi meu mestrado de lenço, e aí depois eu fiz o doutorado de hijab, e aí eu comecei a ter esses insights que, na verdade, a gente coloca as dificuldades. Quando a gente não está pronta, quando o nosso coração não teve chamado, a gente coloca as dificuldades. A gente acaba achando que realmente não vai dar por causa disso, por causa daquilo, dando uma desculpa porque você não está preparada. E tudo bem, tudo bem. Todo mundo tem seu momento, cada um tem um hora, momento, né? Exatamente. E o meu momento foi aquele, e por isso que desde então, alhamdulillah, eu nunca tirei. Então, com essa história que ela falou, já nota-se que você não foi obrigada por ninguém, né? Não, de jeito nenhum. Olha, uma coisa que eu queria colocar é que meu pai, misericórdia de Deus seja com ele, ele é chefe, ele é líder religioso. E meu pai nunca, nós somos em 4 irmãs, né? Então tem eu e mais 3 irmãs. Ele nunca obrigou a gente a usar, ele nunca disse que a gente teria que usar, ele nunca colocou isso como algo imposto, nunca, ele nem abordava isso, ele nem abordava. Uma das minhas irmãs começou a usar hijab há 1 mês atrás, 2 meses atrás, ela tá morando na Alemanha, e ela começou a usar agora, por conta própria também. Já foi casada, tem filho grande, e começou a usar agora. O que meu pai sempre falou e obrigava a gente a fazer é rezar. Ele acordava a gente de madrugada para rezar, ligava as músicas, fazia um escândalo pra gente rezar. Então isso foi algo muito forte pra gente, né? Porque é um pilar da religião, é uma obrigação. Sim, a oração sim é um pilar. Mas o uso do hijab nunca foi imposto. Nunca, jamais. E quando você colocou o hijab, você estava num local corporativo, assim, de questão de governo, um lugar assim, de governo. Como que foi? Você teve medo do preconceito? E você sofreu preconceito? Então, eu ainda estava na universidade, né, uma universidade federal. Eu tive receio das pessoas me olharem de uma forma um pouco diferente, né? Eu tive receio. Medo não, receio. Mas é aquela coisa, quando você tem uma convicção, e todo mundo já sabia que eu era muçulmana, mas algumas pessoas falaram assim, você decidiu seguir sua religião agora? Eu falei, não, eu nunca não fui muçulmana, eu só não cumpria uma obrigação divina. Porque usar o hijab não te deixa mais religiosa do que uma outra pessoa. Faz ser melhor do que a outra pessoa. Você está cumprindo uma ordem de Deus, né? É uma ordem de Deus que você está descumprindo. Aí, por exemplo, uma católica que, por exemplo, não vai à missa. E é obrigatório você ir à missa todo domingo. Se você não vai à missa, você vai deixar de ser católica? Não. Você está descumprindo um mandamento, né? Ou alguns dos 10 mandamentos, enfim. Não te tira. Tem certas coisas que te tiram do Islã. Não usar o hijab, não. Então eu falava, não, eu sou muçulmana, sempre fui muçulmana, mas eu agora comecei a usar o hijab, deixava isso muito claro. Mas todo mundo já sabia que eu era muçulmana, então não teve muito isso. E o ambiente de universidade federal é outra pegada, né? A galera aceita o diferente, porque é todo mundo diferente. Então é muito mais tranquilo. Se eu estivesse num ambiente mais assim, igual eu tenho uma irmã que trabalhou muito tempo no ministério, aí pra ela sempre foi muito complicado. Ela sempre tem esse receio assim, de começar a usar o hijab, porque é um ambiente diferenciado. E alguma situação marcante de preconceito que você sofreu na sua vida por você usar o hijab? Aconteceu algumas, mas uma que assim me pegou forte assim foi quando eu terminei o meu mestrado. Aconteceram 2 situações. Quando eu encontrei um emprego num colégio de inglês, e aí certa vez o dono da escola pediu para mim não acompanhar as crianças, que eu dava aula para criança, até as mães. Porque para ninguém saber que tinha uma professora muçulmana, que poderiam entender
que eles estavam induzindo alguma coisa nas crianças. Então ele pediu, por favor, para eu não acompanhar as crianças até a noite. Como você reagiu desse jeito? Eu fiquei chocada, eu falei, mas tem uma cruz na sala de aula. Se fosse para alguém, né, tá induzindo alguma coisa, essa cruz estaria muito mais do que minha roupa. As crianças nem entendem o que é um hijab. E eu não falava de religião dentro de sala de aula. Se alguém me perguntava, eu falava, é minha religião, eu uso lenço, é minha religião. Eu fiquei muito chocada, fiquei muito chateada e eu pedi as contas um tempo depois. O que acontece? As crianças não têm preconceito, ninguém nasce com preconceito, é tudo inserido, né, no meio que você vive, com os pais, com a educação que é dada. E outra situação que aconteceu é que eu fui procurar emprego também numa universidade particular, passei nas primeiras 2 fases da prova de currículo. E aí, quando foi a parte da entrevista, a entrevistadora pegou e falou assim pra mim, mas você tiraria isso? Isso. Você tiraria isso pra dar aula? Eu falei, isso não é um adorno, isso é a minha religião, então não. Aí ela falou que ia me contactar e eu tive também a prova de dar aula, então eu dei aula pra eles, eu passei em 3 testes, na verdade. O último era a entrevista e todo mundo tinha gostado de mim. Mas no momento da entrevista, quando me perguntaram se eu tiraria o hijab ou não, eu falei que não era um adorno, aí nunca mais me contactaram e foi isso. E ficou muito claro pra mim o porquê que eles não tinham me chamado. Gente, infelizmente, esses casos acabam sendo normais. A gente acaba normalizando uma história dessa porque é muito recorrente, né? Em toda muçulmana. E você é uma mulher super viajada, já conheceu vários países. E eu quero que você me fale o que você acha da frase. É muito fácil ser brasileira, é muito fácil ser muçulmana no Brasil, quero ver lá. Bom, primeiro que lá, dependendo do lá, é muito mais fácil ser lá. É muito mais fácil ser muçulmana em qualquer lugar islâmico, porque você não precisa ficar se justificando que você não é uma pessoa má porque você é muçulmana. Você não precisa explicar nada pra ninguém porque você é muçulmana. E não, eu tô falando só de países islâmicos, não. Muitos países da Europa. Minha irmã agora mora na Alemanha, e mais confortável de colocar o hijab na Alemanha, sendo que a gente sabe que existe xenofobia, islamofobia na Alemanha, enfim, mas ela achou ainda melhor do que aqui. Então, não concordo com essa frase, porque eu acho que existe muito preconceito no Brasil, porque as pessoas não entendem o que é o Islã, e dependendo dos países que a gente está falando, é muito mais fácil ser lá. Né? Não sei o que é o lá. Que lá que eles colocam, não sei o que é o lá. Né? Qual lá, né? Qual é o lá? São os países árabes, são os países islâmicos, são os países europeus que aceitam os muçulmanos ou não? Eu não sei o que é esse lá. Eu sempre me pergunto, existe uma Lalalândia? Existe algum... Eu falo, é a Lalalândia? Porque eu não sei o que é esse lá. Mas eu discordo, porque eu acho que infelizmente ainda no Brasil existe preconceito. As pessoas não entendem o uso do hijab, apesar de que isso vem melhorando bastante, mas eu discordo dessa frase. E o que você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que acham que o hijab é algo opressor? Eu gostaria de deixar uma frase, que eu coloquei inclusive no meu story do tempo atrás, que a liberdade, ela não está no comprimento da sua roupa. A liberdade, ela está em você poder agir de acordo com o que você quer. Então, se a minha roupa é comprida, se a minha roupa é curta, isso não significa que eu sou oprimida. Isso não tem nada a ver. Principalmente pelo fato de que, até me arrepiei, principalmente pelo fato de que não é obrigatório o uso do hijab, é algo obrigatório por Allah, por Deus, mas não é nada imposto. Então, se eu me visto assim hoje, é porque eu quero, é uma opção minha. Se amanhã eu quiser eu tirar, ninguém vai me bater por causa disso. Eu não tenho pai, mãe, marido, ninguém vai ir contra mim por causa disso. É uma opção, entendam que é uma opção da mulher muçulmana usar o hijab. Então, não existe opressão quando você tem uma opção. E eu queria muito que vocês entendessem que o comprimento da roupa não é o que caracteriza a liberdade da mulher. E é muito legal a gente também deixar bem claro que a gente fala sobre a religião, né? A gente não fala especificamente de um governo, de um país, como eles aplicam a religião, né? A gente está sempre falando do Islã, religião, existem né? países que obrigam, sim. Existem países que obrigam, sim, que é obrigatório a mulher usar o hijab. Mas eu estou falando do Islã. Eu não estou falando de cultura, eu não estou falando de regras de cada país. Eu estou falando da religião. Então a religião não impõe, ela obriga sim, porque está no Alcorão. Mas assim como obriga também a fazer tantas outras coisas, né? Sim. E muito obrigada, Sorra, pela presença, eu adorei. Obrigada a você pelo convite. E eu espero que vocês continuem acompanhando esse novo quadro. Então curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal, gente. Eu tô ainda aprendendo aqui no YouTube. Então se inscreva aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Muito obrigada. Tchau.